E aí pessoal, beleza? Hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre colisões de objetos de uma forma geral em jogos. A detecção de colisão de objetos é uma simulação da física do mundo real em um ambiente virtual. Esse tema se estende muito. Quando falamos em replicação da física do mundo real em um mundo virtual, temos que primeiramente entender esses princípios antes de aplicá-los. Mas são conceitos muito interessantes, principalmente se você tem interesse por física, matemática ou até mesmo jogos. Hoje vou falar desse tema usando como exemplo jogos, pois essas aplicações demandam muito processamento. Mas você não precisa se restringir a isso. É bom você entender que o jogo é composto por um laço principal. Esse laço normalmente é executado muitas vezes dentro de um único segundo. E se colocar uma lógica muito complexa dentro desse laço, ele vai exigir muito do computador. É por isso que escolher a melhor lógica para aplicar é fundamental. Vamos iniciar entendendo um cálculo conhecido como Pixel Perfect. E esse cálculo é possível identificar a colisão com precisão. O resultado é perfeito. Isso porque ele analisa pixel a pixel, verificando se aquele espaço está sendo ocupado por pixel de duas imagens diferentes. Porém, esse tipo de cálculo, ele custa muito para a máquina. E escrever um jogo inteiro usando essa técnica vai demandar muito processamento. Colocar um cálculo bem complexo como esse dentro de um laço, que está sendo executado muitas vezes por segundo, vai ser um gargalo para a nossa máquina. E por isso existem outras técnicas de colisão bem menos custosas para a máquina, porém com um grau de precisão um pouco menor. Vamos iniciar entendendo o cálculo da distância euclidiana. Eu já expliquei ele sobre o jogo de sinuca, caso não tenha visto, corre lá. Em matemática, a distância euclidiana é aquela distância entre dois pontos, é provada através do teorema de Pitágoras. Em um ambiente cartesiano, vamos supor que temos dois objetos com as suas posições x e y. A posição do primeiro objeto vai ser representada pelas variáveis x1 e y1, e do segundo pelo x2 e y2. Para verificar se houve colisão, aplicamos a fórmula da distância euclidiana, que seria x1 menos x2 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, e extraímos a raiz quadrada dessa soma. E o resultado será a distância entre dois objetos. De forma simplificada, a distância do centro de cada círculo. Depois verifica se essa distância é maior do que a soma do raio dos dois círculos. E se sim, afirmamos que houve uma colisão. Muito simples, concorda? Eu usei essa técnica para identificar a colisão entre as bolinhas no meu jogo de sinuca. E também para verificar se eles colidiram com a caçapa. Uma outra técnica interessantíssima é a distância de Manhattan, ou distância de táxi. Ela recebeu esse nome pois ela define a menor distância possível que um carro é capaz de percorrer. A principal diferença é que a distância de Manhattan calcula a distância, mas não em uma linha reta, e sim como uma trajetória de um táxi, obedecendo as quadras. Possuindo dois objetos, losangos, como suas posições x e y, é aplicada a seguinte fórmula: x1 menos x2 mais y1 menos y2. Depois verificamos se esse resultado é maior que a soma da distância entre o centro do losango e a parte mais distante. Se sim, afirmamos essa colisão. Existe também um método hierárquico, que une várias formas de detecção de colisão. Isso porque esse conceito visa pegar um objeto com uma complexidade grande e simplificá-lo em objetos como, por exemplo, formas geométricas. Dessa forma é possível aplicar vários métodos de colisão, e se essas condições forem válidas, afirmamos essa colisão. Eu quero comentar um pouco também sobre o problema que sempre me deparo. Sempre quando lidamos com colisão de objetos, nos deparamos com o problema de sobreposição, o famoso overlapping, que dão origem àqueles famigerados lags dos jogos. E isso já aconteceu com diversos jogos clássicos. É um problema muito comum. Grande parte das vezes a programação é feita assim: houve colisão? Se sim, não move o objeto, e caso não tenha colidido, sim, movimenta esse objeto. Mas se houve uma colisão, pode ser que um deles esteja sobreposto, e não movendo esse objeto ele vai continuar sobreposto. Uma solução elegante a se adotar e muito usada hoje em dia é salvar a posição x e y em uma variável de backup. Vamos chamar assim, antes de verificar a colisão. E caso tenha colidido, passa pelo objeto a posição x e y da variável de backup. E claro, paramos ali a movimentação desse objeto. Essa solução ajuda muito durante o desenvolvimento. Bom pessoal, esses foram alguns conceitos que não queria deixar de compartilhar com vocês. Muito obrigado por acompanhar o canal e até a próxima.